Olá pessoal, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o primeiro episódio de Loki, a nova série da Marvel no Disney Plus. Essa provavelmente é uma das séries mais aguardadas dessa nova leva, né, da nova fase do universo cinematográfico da Marvel, não só por conta do Loki, vivido pelo Tom Hiddleston, que é um dos personagens mais carismáticos, foi de vilão a anti-herói até a herói, mas também porque ela vai apresentar os elementos do famigerado multiverso, ela vai trazer uma nova provocação, né? A gente já lidou aí com as questões espaciais e a disputa contra o Thanos, e nessa nova fase, pelo menos ao que o título dos filmes, né, que estão aí por sair ensejam, a gente vai ter aí esse mergulho numa das características mais singulares, né, e mais divertidas, digamos assim, dos universos dos quadrinhos, que é os multiversos, as múltiplas realidades. E agora, dentro desse episódio do Loki, isso fica claro, né, de certa forma, meio que cravou-se que esse é o tema. Se houvesse alguma suspeita ainda para o público, que obviamente não havia, mas agora está cravado. Esse primeiro episódio, ele retoma basicamente do Ultimato, né, que foi ali o filme, o grande evento da Marvel de 10 anos, culminando aí no fechamento de todo esse ciclo de vários filmes do cinema, e onde o Loki havia escapado, né? O Loki aproveita ali aquela situação de confusão, pega o Tesseract e se teletransporta. E a série retoma basicamente desse ponto, mostrando pra gente onde o Loki vai parar, né? No fim das contas, ele cai ali num deserto na Mongólia, e ele acaba sendo preso ali pela Agência de Variância Temporal, uma agência que cuida justamente ali daqueles que quebram a linha do tempo. E a gente vai ser apresentado a esse lugar, que basicamente é uma espécie de escritório burocrático público, né? Acho que todo mundo que teve um dia que tirar uma carteira de motorista ou algum documento de identificação conhece muito bem os meandros desse tipo de lugar. E a série faz questão de imitar isso, né? Então a gente vê ali o Loki sendo processado, né, no trâmite dessa agência, e a gente vai tomando pequenos conhecimentos dela. Uma das coisas que eu destaco desse momento é o fato deles apresentarem o conceito do multiverso, né, e como funcionaria esse multiverso através de um infográfico animado, meio que explicando para o Loki o que é que está acontecendo, mas também explicando para a gente, né, e a gente vê ali que essa agência, né, cuida de uma linha do tempo, que é a linha do tempo principal, a ideal, a perfeita, e quando alguma figura acaba escapando daquilo que deveria ser o desígnio dessa linha do tempo, eles vêm e corrigem, né? Eliminam essa pessoa, ela é presa, processada e eliminada, e essas variantes são, né, retiradas ali para poder essa linha do tempo principal permanecer intacta e assim não surgir multiversos. Então a gente é muito bem apresentado ao conceito do que vai ser esse multiverso no universo cinematográfico da Marvel. Paralelo ao que está acontecendo com o Loki, a gente vê que os agentes da AVT estão lidando ali com um problema, uma dessas variantes temporais está matando seus agentes de campo, né, seus soldados, por assim dizer, e eles precisam solucionar esse problema, e é nesse momento que a gente acaba conhecendo o agente Mobius, que vai ser ali a contraparte do Loki na série, que é vivido pelo Owen Wilson, e que carrega todo o carisma que o Owen Wilson tem naturalmente pro episódio, né, ele faz ali aquele papel de nice guy, e cria a dinâmica muito tradicional do cinema do good cop, bad cop, né, desses filmes de policial, e basicamente a série parece que vai se encaminhar para isso, né, para ser uma série meio de investigação policial, para além, obviamente, de todo esse contexto cósmico de multiverso e múltiplas realidades. Esse episódio é, na verdade, uma grande recapitulação da história do Loki, por sinal um grande acerto deles. Apesar de que a maior parte dos fãs e do público provavelmente já assistiu e reassistiu os filmes múltiplas vezes, eles estão apostando também que muitas pessoas podem cair para assistir a série sem necessariamente conhecer toda a trajetória do personagem. E como esse Loki especificamente não viveu essas coisas, a gente ainda tá com o Loki que tinha aquela personalidade de vilão ao final do primeiro filme do Vingadores. O Loki, ele vai ter ali um arco desenvolvido no decorrer dos filmes que vão fazer essa transição que eu falei no início, vilão para anti-herói e posteriormente herói. E como esse personagem, né, desse momento da linha do tempo não tinha vivenciado essas coisas, o que basicamente eles acabam fazendo é mostrando ali a vida dele, né, todos os eventos que culminaram depois das ações dele no Vingadores. E querendo ou não, eles pegam ali o momento mais marcante e determinante para a transformação do Loki, ou pelo menos os dois momentos mais marcantes para a transformação do Loki, que é a morte da Freya, a mãe dele, né, que acontece no segundo filme do Thor, e a morte do Odin, que acontece no terceiro filme do Thor. Né? Então essas duas figuras, a mãe e o pai, que morrem, e isso obviamente tem um impacto na figura do Loki. Além disso, a própria morte dele, né, como consequência de suas ações. E no fim das contas, esse momento, né, no qual a gente vai fazer essa recapitulação, tem uma grande ar de sessão de terapia. Apesar disso,
fica muito claro as intenções, digamos assim, duvidosas do Loki, né? Ele é esse personagem que é mentiroso, né? Ele é o deus da mentira e da trapaça, e a gente fica com a sensação, né, de que ele vai trapacear, ele vai fazer alguma coisa em algum momento, ou seja, ele enxerga o potencial daquele lugar, daquela agência, e o que aquilo pode trazer para ele, né, já que nessa linha do tempo principal na qual ele existia, o destino dele era a morte. Aqui pode ser que ele tenha uma possibilidade interessante de alcançar o que ele tanto deseja, que é o poder. Outra coisa que esse episódio ele faz de maneira muito competente é nos mostrar a nova escala de poder em relação ao universo da Marvel. A grande coisa de poder, o grande MacGuffin, né, como se fala aí no termo do cinema, foram as joias do infinito durante ali a nossa saga anterior à temporada, né? A maior parte dos filmes tinham ali uma joia de infinito como plano de fundo, ou mencionavam de alguma forma esses objetos. E aqui elas são mostradas como pesos de papel, elas não têm poder dentro da agência do tempo. Então, isso obviamente mostra uma escala de poder muito maior, né? Muito mais do que um grande objeto de poder dentro do universo. Essa é uma instituição que regula o multiverso, então ela está acima dessas coisas. E trazer as joias do infinito para evidenciar essa diferença de poder é algo fundamental, né? Aqui a gente já claramente aumenta a escala das coisas. E o episódio ele acaba finalizando com uma provocação interessante que, de certa forma, já tinha sido ensejada desde o início do episódio, né? A gente vê ali naquela primeira cena com o Moebius, quando ele encontra a criança, né? E ele pergunta para a criança quem é que estava ali, né? Quem é que tinha matado os agentes, e a criança aponta para uma pintura que tem na vitral, eu acho que tem na parede, e tem uma criatura com chifres, né? E obviamente o Loki, né, tem ali aquele elmo característico dele com os chifres, então já tinha ficado uma suspeita de que provavelmente o antagonista da série seria também o Loki, e isso é confirmado ao final do episódio, né? Então, é uma série onde o Loki vai ali se confrontar com uma, digamos assim, versão pior dele mesmo, e eu acho que esse vai ser o grande tema da série, sabe? O grande tema vai ser o Loki em conflito com esse outro Loki, e eu acho que em conflito consigo mesmo, num sentido de, será que ele vai dar cabo aos planos que ele colocou na cabeça dele nesse momento, né? Nesse primeiro momento ali ao entrar em contato com a agência, ou percebendo essa versão piorada de si mesmo, ele vai talvez evoluir e caminhar mais nessa linha do anti-herói ou do herói que ele já tinha se consolidado dentro do universo da Marvel. De qualquer forma, eu achei um primeiro episódio muito sólido. O episódio aposta diretamente no humor, pelo menos na sua primeira metade, né, quando a gente está sendo ali apresentado aos elementos da agência. Depois a série vai ganhar um pouco mais do tom soturno, especialmente depois que as mortes acontecem. Ela ainda vai estar sempre brincando, e o tom bem-humorado eu acho que é a atuada dessa série, ela não vai escapar tanto disso. Eu particularmente gosto, até porque, como ela é uma série sobre uma divindade da trapaça, né, e vai trabalhar muitos desses elementos caóticos de multiverso, eu acho que é uma pegada interessante até para quebrar um pouco essa coisa meio cabeçuda que o próprio conceito de multiverso traz consigo. Eu particularmente gostei bastante do episódio, e fica a indicação para vocês assistirem. E eu gostaria de saber aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse primeiro episódio, e joguem aí as teorias de vocês. Eu fiz aqui a minha, né, do que é que eu acho que vai ser a temporada. Deixa aqui o que é que vocês acham.